Num mundo em que vivemos, seja pelos países que se deixam guiar por ideais comunistas, que são ideais pervertidos em sua essência, seja pelos que se dão ao formato de governo capitalista, mas que têm como principal objetivo apenas o lucro desenfreado, a pessoa humana acaba se tornando uma espécie de utilidade, seja, no caso dos governos comunistas, no qual as pessoas devem ser um com o Estado e viver em favor deste, ou no capitalismo pervertido, no qual a pessoa é usada, quase que escravizada. Se podemos dizer, em vista apenas do lucro que se procura obter ao vender sua mão de obra. Obviamente podemos ver essa objetificação do ser humano também em diversos lugares, não apenas enquanto relacionadas às diversas formas de governo. Um exemplo claro é a constante objetificação das mulheres em diversas esferas da sociedade, mas que tem na pornografia, talvez, o seu auge, onde são expostas, ou o que hoje em dia, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum. Elas mesmas se expõem e vendem seus corpos em busca de dinheiro rápido e fácil, muitas vezes sem se preocupar com as futuras consequências destes atos, mas não podemos negar que, em todas essas situações, a dignidade da pessoa humana tem cada vez mais perdido seu significado e seu valor. As pessoas não são mais consideradas em vista do que são, mas apenas do que podem oferecer. Mas a dignidade de cada ser humano vai além de toda aparência exterior ou de toda característica da vida concreta das pessoas, visto termos sido criados à imagem e semelhança de nosso Criador. Foi por pessoas humanas que o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, se humilhou e assumiu a nossa condição, não pensando sermos de alguma outra qualidade, mas justamente por sermos sua imagem e semelhança. O cristianismo ensina a verdadeira liberdade e a dignidade inerente à pessoa, seja qual for sua condição, em virtude do nascimento ou da função desempenhada na sociedade. O Dicastério para a Doutrina da Fé publicou, recentemente, uma declaração sobre a dignidade humana, Dignitas Infinita, com o objetivo, segundo o cardeal-prefeito do Dicastério, o cardeal Vítor Manuel Fernandes, de fornecer alguns elementos de reflexão que ajudam a tê-lo presente no complexo momento histórico em que vivemos. Assim, em meio a tantas preocupações e ansiedades, não perderemos a estrada e não nos exporemos a mais lacerantes e profundos sofrimentos. O documento nos diz, ainda que agora exista um consenso quase geral sobre a importância e sobre o caráter normativo da dignidade e do valor único e transcendente de cada ser humano, a expressão dignidade da pessoa humana pode prestar-se a muitos significados e assim a possíveis equívocos e contradições que induzem a perguntar-nos se realmente a igual dignidade de todos os seres humanos seja reconhecida, respeitada, protegida e promovida em toda circunstância. O magistério recente tem reafirmado cada vez mais essa verdade da dignidade humana em vista da redenção operada por Cristo, mas como aponta o documento, vemos que começou a ser usado o mesmo termo, para dar um ar de verdade, com outros significados e não aquele que a Igreja sempre usou. Fazendo uma comparação com as Sagradas Escrituras, vemos que o demônio sabe fazer isso muito bem. Nos recordemos do episódio em que Satanás tenta Jesus após seu jejum no deserto, quando Jesus responde a todas as suas tentações, reforçando a sua oposição à tentação demoníaca com a palavra de Deus, e depois, o demônio, também usando da palavra de Deus, propõe uma última tentativa para fazer o Senhor sucumbir à tentação. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, aproximando-se dele o tentador, disse-lhe, se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Então o demônio transportou-o à cidade santa, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandou aos seus anjos em teu favor, eles te levarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Salmo 90, 11 de dezembro. Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram, e o serviram. Mateus 4:2-11. Definir a dignidade humana com significados diferentes dos propostos pela visão de homem que nos apresenta a Igreja, justifica hoje em dia o famoso lema, meu corpo, minhas regras, justifica o embelezamento que deram à palavra aborto com interrupção da gravidez.
Ao tratar também da dignidade moral de cada ser humano, a declaração nos ensina que, ainda que dotada de consciência, as pessoas que trocam o significado da expressão dignidade humana, permanecem sempre sujeitas à possibilidade de agir contra ela. Fazendo assim, o ser humano se comporta de um modo que não é digno da sua natureza de criatura amada por Deus e chamada a amar os outros. Mas esta possibilidade existe. E não só. A história atesta que o exercício da liberdade contra a lei do amor revelada pelo Evangelho pode alcançar picos incalculáveis de maldade provocada aos outros. Ou seja, mentimos a nós mesmos, ao próximo e a Deus, quando, pensando fazer o que tem aparência de bem, partindo da desculpa de estarmos fazendo o que achamos ser o que tem aparência de bem, usando a dignidade de forma errada, na verdade, acabamos por fazer o mal. Assim como Eva, pensado de aumentar a sua dignidade, depois de ceder à tentação da serpente, acaba comendo o fruto proibido, seduzida pela aparência boa com que a serpente pintou esse ato e, assim acaba comendo do fruto. À luz das reflexões aqui feitas acerca da dignidade humana, comentaremos, mesmo que brevemente, alguns pontos dos quais a declaração faz menção, ainda que de forma geral ou incompleta, das situações nas quais essa dignidade é violada, seja propositalmente, ou como citamos acima no texto, de forma ignorante, quando a palavra é usada apenas com a aparência de um bem. Continua o documento. É preciso reconhecer que se opõe à dignidade humana tudo aquilo que é contrário à vida mesma, como toda espécie de homicídio, o genocídio, o aborto, a eutanásia e o suicídio voluntário. Atenta ainda contra a nossa dignidade tudo aquilo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, as torturas infligidas ao corpo e à mente, as constrições psicológicas. Enfim, tudo aquilo que ofende a dignidade humana, como as condições de vida subhumana, os encarceramentos arbitrários, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e de jovens. Em setembro do ano passado, saiu nas telas do cinema o filme Som da Liberdade, baseado na história real de Tim Ballard, que passou 12 anos como policial infiltrado no Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, retratando a sua experiência como investigador de crimes contra crianças. O filme retrata sua missão na Colômbia, onde deveria resgatar centenas de crianças vítimas de tráfico sexual. Em uma entrevista publicada no YouTube, concedida ao famoso psicólogo clínico Jordan Peterson, o próprio Tim diz que há por volta de 6 milhões de crianças que ainda sofrem esse crime hediondo. No Brasil, o site da CNN reportou que entrou em discussão em uma CPI o caso da ilha de Marajó, em que o bispo Dom José Luiz Ascona teve importante participação. A ilha, apesar de ser um ponto turístico, é moradia de famílias muito pobres, onde pequenas criancinhas são vendidas. Recordemos por um momento as palavras de Nosso Senhor: o que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a mó de um moinho, e que o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! Eles são inevitáveis, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Mateus 18, 6, 7. O documento trata ainda da ideologia de gênero. A dignidade do corpo não pode ser considerada inferior àquela da pessoa como tal. O Catecismo da Igreja Católica nos convida expressamente a reconhecer que o corpo do homem participa da dignidade de imagem de Deus. Querer dispor de si, como prescreve a teoria de gênero, independentemente desta verdade basilar da vida humana como dom, não significa outra coisa senão ceder à antiquíssima tentação do homem que se faz Deus e entrar em concorrência com o verdadeiro Deus do amor, revelado no Evangelho. Devemos reconhecer que somos fruto do outro, ou seja, todo o mundo e a criação já existiam antes de nós mesmos, afinal, como sempre recorda a declaração, fomos criados à imagem e semelhança do Criador de todo o universo. O sermos criados deve sempre ser reconhecido como um dom. Portanto, somos convidados a cuidar de nossa própria humanidade como um dom dado por Deus, e isso significa que devemos respeitar e aceitarmos-nos assim como Deus nos deu o ser, juntamente com nosso corpo. Daqui deriva que qualquer intervenção de mudança de sexo normalmente se arrisca a ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção. Apesar de o documento ter demorado 5 anos para publicação, e apesar também do que deixa de falar e esclarecer, é importantíssimo que a Igreja explique aos fiéis estes pontos importantes, dos quais tratamos apenas alguns aqui.
Obviamente um documento de tal importância será deixado de lado pela mídia, mas vemos um reforçamento de assuntos dos quais, passados alguns anos, fomos deixando que o mundo ditasse o passo das coisas. Reiteramos, pois, os diversos bons ensinamentos que nos trouxe esta declaração, enquanto asseguramos nossas orações para o Pontífice. E esperamos que mais esclarecimentos possam ser feitos respeito a esses e outros tantos problemas que enfrentamos em nossa sociedade, a qual, não podemos negar, se encontra em situações muito difíceis em nossos dias.